Pense por um momento. O que torna alguém digno de ser escolhido por Deus? O que há de especial em uma pessoa que a faz ser escolhida para um propósito divino, um chamado que ecoa através das gerações? Imagine, se você fosse escolhido para um destino tão grandioso, qual seria a sua reação? Medo, alegria, incerteza ou uma confiança plena no plano de Deus? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É com grande alegria que venho até vocês hoje, em mais um vídeo do nosso canal, O Cajado Divino. Eu sou o portador, e é um prazer enorme estarmos reunidos para mais uma reflexão poderosa, que com certeza tocará o seu coração e fortalecerá a sua fé. Hoje falaremos sobre um dos maiores mistérios da história bíblica: por que Deus escolheu Abraão? O homem que se tornou o pai da fé, o patriarca das grandes nações, escolhido por Deus para ser o início de um plano que mudaria o mundo para sempre. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Afinal, você não vai querer perder as revelações poderosas que faremos neste vídeo. Revelações que podem mudar a sua compreensão sobre a Bíblia e a história da humanidade. Abraão foi escolhido por Deus, mas por que ele e não outra pessoa? Deus, em sua infinita sabedoria, não escolhe ninguém por acaso. A escolha de Abraão foi, na verdade, uma ação de graça e um plano soberano que visava a salvação de toda a humanidade. Quando olhamos para o chamado de Abraão, encontramos muitas lições que podem nos ajudar a entender como Deus age em nossas vidas hoje. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, encontramos o relato do momento em que Deus chama Abraão. Disse: "O Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12, 1, 3. Esses versículos marcam o início de uma jornada que com certeza foi cheia de desafios, mas também de grandes promessas. Aqui, Deus não apenas chamou Abraão para sair da sua terra natal, mas fez promessas extraordinárias, que não eram apenas para ele, mas para todas as nações da terra. Abraão, sem hesitar, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Agora, imagine você sendo chamado por Deus para deixar tudo o que conhece e caminhar para algo desconhecido, sem saber ao certo o que viria. Essa é a essência do chamado divino. Fé em um plano que transcende a compreensão humana. Mas o que levou Deus a escolher Abraão? A resposta não está apenas nas qualidades externas de Abraão, mas em algo mais profundo. Deus viu a fé inabalável e a disposição de Abraão em confiar em seu plano, mesmo quando ele não entendia completamente o que estava por vir. Abraão acreditou nas promessas de Deus, e essa fé foi a chave que o tornou digno de ser escolhido. Deus, na sua infinita sabedoria, escolhe aqueles que têm um coração puro, disposto a confiar, a obedecer e a ser instrumentos do seu plano divino. Ele não olha para as aparências ou para a grandeza de uma pessoa aos olhos do mundo, mas sim para a disposição de seguir a sua vontade. E se você estivesse no lugar de Abraão? Se Deus lhe pedisse para deixar tudo para trás e seguir um caminho que você não compreende, você teria a mesma coragem e confiança que Abraão teve? Hoje, a mensagem é clara. A escolha de Abraão nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos o que está à nossa frente. Deus tem propósitos que vão além da nossa compreensão, mas assim como Abraão, devemos aprender a caminhar pela fé.
Queridos irmãos, não é à toa que a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso nos mostra que a verdadeira fé é aquela que, mesmo sem ver, obedece, pois sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Eu convido você a refletir sobre essa confiança em Deus. O que você precisa deixar para trás, como Abraão fez para seguir o plano que Deus tem para a sua vida? Aguarde, pois ainda temos muito a explorar. Continuaremos a nossa jornada, revelando mais sobre a escolha de Abraão e como isso impacta a nossa vida hoje. Vamos voltar aos momentos que marcaram a história de Abraão e que, por sua vez, marcaram a história da humanidade. Quando Deus fez o chamado para Abraão, não foi apenas para uma jornada física, mas para um compromisso espiritual que seria refletido em uma aliança eterna. Deus fez promessas poderosas que não estavam limitadas ao presente, mas que se estenderiam por gerações e gerações. Em Gênesis capítulo 17, versículos 4 a 5, Deus se apresenta a Abraão de maneira especial como o Deus Todo-Poderoso e reafirma a aliança que fez com ele, dizendo: "Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí." Gênesis 17, 4, 5. Essas palavras são um marco. Deus não só promete uma descendência numerosa, mas muda o nome de Abrão para Abraão, o que simboliza uma mudança de identidade. Ele não seria mais apenas um homem comum, mas o pai de muitas nações, um líder espiritual e um modelo de fé para todos nós. O nome Abraão significa pai de uma multidão, e foi esse o papel que Deus lhe designou, uma transformação interna que refletiu em sua nova missão. Quando Deus muda o nome de alguém, Ele está mudando a identidade e o destino daquela pessoa. É como se Ele estivesse dizendo: você agora tem um propósito maior, algo que transcende suas limitações humanas. Isso nos ensina que quando Deus nos escolhe, Ele nos dá uma nova identidade, e essa identidade é marcada pelo seu plano soberano para a nossa vida. A jornada de Abraão não foi fácil. A fé de Abraão foi testada de maneiras que nem podemos imaginar. Uma das provas mais significativas foi quando Deus lhe pediu algo extremamente difícil: que sacrificasse seu filho Isaque, a promessa viva de Deus. A história está registrada em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, onde Deus diz: "Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi." Gênesis 22, 2. Isso é um verdadeiro teste de fé. Abraão havia esperado por muitos anos o nascimento de Isaque, e ele agora estava sendo desafiado a entregar a promessa de Deus. Deus queria ver se Abraão confiava nele, não apenas nas bênçãos, mas também no processo que ele tinha para a vida de Abraão. Imaginemos o que Abraão sentiu naquele momento. Ele teve que decidir se confiava completamente em Deus, mesmo quando o pedido parecia não fazer sentido. Mas Abraão, em sua fé inabalável, não hesitou. Ele se preparou para oferecer seu filho a Deus, sabendo que o Senhor tinha o poder de ressuscitar os mortos, conforme vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde, figuradamente, também o recebeu. Hebreus 11, 19. Abraão sabia que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus cumpriria suas promessas. Esse é o nível de confiança que Deus espera de nós. Não importa o quanto a situação pareça impossível, Deus é fiel e sua palavra se cumprirá. O Senhor usou essa situação para mostrar a Abraão que ele é soberano
E quando obedecemos de coração, Ele honra nossa fé. Agora, quero fazer uma pergunta importante a você. Como você reage quando Deus coloca um teste diante de você? Quando a situação parece impossível, você ainda confia que Ele tem o controle de tudo? Como Abraão, somos chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Ele sempre tem um propósito maior, um plano divino, que vai além da nossa compreensão. Deus não nos chama para um caminho fácil, mas para um caminho de fé, confiança e obediência. E quando respondemos com fé como Abraão, somos abençoados e vemos o poder de Deus em nossas vidas de formas extraordinárias. O que vemos na história de Abraão é um Deus que, além de ser soberano, é fiel às suas promessas. Mesmo quando parece que as promessas de Deus estão demorando para se cumprir, Ele jamais nos abandona. O Senhor sempre cumpre sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, em sua fidelidade, não apenas cumpriu a promessa de Isaque, mas cumpriu a promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E mais importante, cumpriu a promessa de que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Isso se cumpre em Jesus Cristo, descendente de Abraão, através de quem todos nós podemos ser abençoados com a salvação. Portanto, o que aprendemos com a aliança de Deus com Abraão? Deus escolheu Abraão não apenas para ser o pai de uma grande nação, mas para ser um exemplo de fé e obediência. Abraão confiou nas promessas de Deus e Deus cumpriu a sua palavra de maneira sobrenatural. Agora, eu quero convidar você a refletir sobre o compromisso que você tem com Deus. Quando Ele faz promessas a você, você tem a fé necessária para confiar, mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se, Deus é fiel e Ele sempre cumpre suas promessas no seu tempo perfeito. Ao longo da história de Abraão, vemos que Deus não fez apenas uma promessa de uma grande nação, mas Ele também prometeu que as bênçãos viriam para todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus declara: "Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, para a aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti." Gênesis 17, 7. Esta aliança não era algo temporário, era uma promessa perpétua, uma aliança que atravessaria as gerações e que culminaria na vinda de Jesus Cristo. Ele, o descendente de Abraão, seria o cumprimento final desta promessa. Essa descendência abençoada de Abraão é, em última instância, a linhagem de onde veio o Salvador da humanidade. E aqui está o ponto que muitos de nós esquecemos. Deus sempre cumpre suas promessas. E sua fidelidade não se limita a uma geração. Ela perdura, sendo transmitida de geração em geração. E Abraão tornou-se um modelo daquilo que significa confiar na fidelidade de Deus, não apenas para o presente, mas também para o futuro. O pacto que Deus fez com Abraão é o mesmo que Ele faz conosco hoje. Ele promete estar conosco, proteger-nos e nos guiar, não apenas por um tempo, mas para toda a eternidade. A fé de Abraão não foi um ato isolado, foi uma vida construída sobre confiança em Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve sobre a fé de Abraão, dizendo: "Ele, porém, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus." Romanos 4:20. Aqui vemos um exemplo claro de que a fé de Abraão não foi fraca ou vacilante, mas uma fé que cresceu à medida que ele via Deus cumprindo suas promessas. Ele confiou nas palavras de Deus, mesmo quando os fatos ao seu redor pareciam contradizer essa confiança. Abraão não viu o cumprimento total da promessa de Deus em sua vida, mas ele confiava que Deus faria o que havia prometido. Essa é a lição que podemos tirar para nossas vidas.
Muitas vezes, enfrentamos desafios e dificuldades que nos fazem questionar a fidelidade de Deus. No entanto, como Abraão, somos chamados a confiar, a perseverar na fé, sabendo que Deus, no seu tempo perfeito, cumprirá sua palavra. Quero que você se pergunte neste momento: você tem sido como Abraão, firme na fé, dando glória a Deus, mesmo quando a promessa ainda não se cumpriu? Ou você tem vacilado, duvidando das promessas divinas por causa das circunstâncias da vida? A fé verdadeira não é baseada no que vemos, mas no que sabemos que Deus é capaz de fazer. Abraão é o modelo de fé para todos nós, pois ele nos ensina que mesmo sem ver a totalidade da promessa, devemos confiar em Deus de todo o coração, sabendo que Ele é fiel para cumprir sua palavra. E agora, vamos voltar ao ponto culminante da promessa de Deus para Abraão, o nascimento de Isaque. Deus cumpriu finalmente a promessa de dar a Abraão um filho, através de quem a linhagem divina seria continuada. Mesmo após anos de espera, Abraão não perdeu a esperança. Gênesis capítulo 21, versículo 1, nos diz: visitou, pois, o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis 21, 1. A promessa de Deus foi cumprida, e Isaque nasceu, trazendo consigo o cumprimento de uma aliança que se estenderia por milênios. Isso nos ensina que quando Deus promete, Ele cumpre, e seu tempo é sempre o melhor. A fé de Abraão e a fidelidade de Deus nos lembram que nossa espera, por mais difícil que seja, sempre terá um propósito e, no fim, trará frutos abençoados. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina que a verdadeira semente de Abraão não é apenas uma descendência biológica, mas uma espiritual, que se cumpre em Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3:16. Paulo nos revela que a verdadeira bênção que Deus prometeu a Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro descendente de Abraão, e em Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. Por meio de Jesus, a promessa de salvação que Deus fez a Abraão é estendida a todos nós, independentemente da nossa linhagem ou origem. Se você ainda não entendeu, quero deixar claro. Jesus é a chave que desbloqueia todas as promessas feitas a Abraão. Através de Cristo, somos herdeiros dessa aliança eterna. E todas as bênçãos de Deus prometidas a Abraão estão disponíveis para nós. Assim como Abraão, somos chamados a viver pela fé, confiando em um Deus que cumpre suas promessas, por mais que o caminho pareça incerto. Agora, que tal você refletir sobre o impacto que essa promessa tem na sua vida hoje? Você já recebeu as promessas de Deus através de Jesus Cristo? Tem vivido pela fé, como Abraão fez, sabendo que as promessas de Deus se cumprirão? Até aqui vimos que a vida de Abraão foi uma demonstração de fé inabalável, confiança absoluta nas promessas de Deus e, principalmente, uma obediência que não hesitou nem mesmo diante dos maiores testes. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, ele estava, na verdade, preparando Abraão para ser o líder espiritual que moldaria o futuro do povo de Deus. Deus não chama ninguém para uma jornada fácil. Em nossa vida, muitas vezes somos chamados a tomar decisões difíceis, a enfrentar momentos de provação e a colocar em risco nossas próprias certezas. Mas é nesses momentos que Deus nos molda, assim como fez com Abraão. Em Gênesis capítulo 22, versículo 12, Deus disse a Abraão: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Gênesis 22, 12. Isso nos ensina uma lição poderosa.
Deus não apenas deseja nossa obediência, mas também nossa total confiança nele, a ponto de entregarmos até aquilo que mais amamos, sabendo que ele sabe o que é melhor para nós. A obediência de Abraão, que foi testada ao extremo, é um reflexo da nossa própria caminhada com Deus. Abraão se tornou um modelo de fé, mas também um modelo de obediência para todos nós. Deus disse a Abraão que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. A fé de Abraão não apenas o qualificou como amigo de Deus, Tiago 2:23, mas também fez dele o pai da fé, o exemplo para todos aqueles que buscam viver pela palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, Paulo nos lembra da nossa identidade espiritual, como herdeiros das promessas feitas a Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Através de Jesus Cristo, não somos apenas descendentes biológicos de Abraão, mas somos herdeiros das promessas espirituais feitas a ele. O legado de Abraão é a promessa de salvação, de um Deus fiel que nunca falha e que sempre cumpre o que promete. Em Cristo, todas as bênçãos de Deus são nossas. Na vida de Abraão, vemos um quadro profético de Jesus Cristo. O que Deus pediu a Abraão, a oferta de seu filho Isaque, foi na verdade um prenúncio do que Deus faria com seu próprio filho, Jesus. Jesus, o Filho único de Deus, foi sacrificado por nós para que a promessa de salvação feita a Abraão fosse cumprida. Em João capítulo 8, versículo 56, Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e se alegrou. João 8:56. Jesus faz referência a Abraão, dizendo que o patriarca viu a vinda do Messias e se alegrou. Isso nos faz entender que Abraão estava ciente de que sua fé não era apenas sobre sua descendência física, mas sobre o cumprimento do plano de salvação que viria através de Cristo. Esse é o ponto fundamental da nossa fé. Tudo leva a Cristo. A história de Abraão, suas promessas e sua fé inabalável são um reflexo daquilo que Deus faria para garantir nossa salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus. Abraão olhou para o futuro com fé, assim como nós devemos fazer, confiando que Deus sempre cumpre suas promessas. E como podemos aplicar isso em nossa vida cotidiana? Deus nos chama a viver pela fé, assim como Abraão fez. A fé de Abraão não era apenas para ele, mas para todos que viriam depois dele. E o mesmo se aplica a nós. A nossa fé é um legado que não se limita à nossa geração, mas impacta aqueles que virão depois de nós. A questão é: você está disposto a confiar plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando os desafios parecem maiores do que você pode suportar? Você está pronto para ser um exemplo de fé e obediência para aqueles ao seu redor, assim como Abraão foi para nós? Como vimos, Deus escolheu Abraão para ser um modelo de fé, uma figura profética daquilo que viria em Cristo. A vida de Abraão foi marcada por escolhas difíceis, mas ele sempre confiou em Deus, e Deus cumpriu sua palavra. As promessas feitas a Abraão continuam a se cumprir em nossas vidas, hoje em Cristo. Nosso desafio é viver essa fé, confiar nas promessas de Deus e ser um reflexo do legado de Abraão. Lembre-se, a mesma fé que fez de Abraão o pai da fé é a mesma fé que você pode ter hoje. E assim como ele, podemos confiar que Deus sempre cumprirá o que prometeu, que você possa viver com a confiança de Abraão, sabendo que em Cristo todas as promessas de Deus são sim e amém.